Acompanhe comigo a partir de agora a minha entrevista com o padre Raimundo Nonato. Pode rodar. A nossa entrevista especial de hoje é de um lugar todo especial. Aqui, diretamente da cidade do Marco. Distante cerca de 220 quilômetros da capital cearense, a cidade do Marco é conhecida pelo seu potencial comercial e pela sua fervorosa religiosidade. Nós viemos até aqui para entrevistar uma das maiores figuras religiosas da nossa Diocese de Sobral. Anos de vida sacerdotal, chanceler da Cúria Diocesana da Diocese de Sobral, já foi pároco da cidade do Ipu e hoje é pároco aqui da paróquia de São Manuel do Marco. Hoje nós vamos entrevistar um convidado super especial, Monsenhor Raimundo Nonato Timbó de Paiva. Olha, desde que a gente começou a fazer esse programa, né, uma das grandes entrevistas que eu sempre quis fazer foi com ele, né? Porque ele fez parte da minha história, fez parte da minha vida e da vida de tantas pessoas, né? Hoje ele está na cidade do Marco, aqui na cidade do Marco, nós viemos até aqui. Ele é chanceler da Cúria, tem tantos títulos, mas não deixa de ser o nosso Padre Nonato, né? Padre, que alegria receber o senhor, que alegria o senhor nos receber, né? Que a gente tá na sua casa, né? Obrigado por nos aturar aqui e dizer que é um prazer poder lhe entrevistar, de verdade. Bom, eu fico satisfeito com a presença de vocês, mesmo porque eu já estive no teu estúdio, né? Conhecendo lá o início dessa caminhada. E eu desejo que você consiga trazer bastante informações, é o que nós mais precisamos, de boas informações. É verdade. E falando em boas informações, padre, eu queria saber o seguinte: quando foi e como foi que você se sentiu chamado à vocação do sacerdócio? Porque eu sei que você passou por outras experiências na vida antes de ser padre. Olha, para falar de uma vocação, é uma trajetória que tem tantas facetas, tantos aspectos, que não dá para a gente em pouco tempo sintetizar. Mas eu te diria que a minha ida para a Baixada Fluminense, onde eu tive um contato com o padre, praticamente diariamente, presente em vários momentos, não só na vida eclesial como pastoral, mas no lazer, né? Quando eu vi aquele padre jogando bola com a gente, né? Coisa que era tudo novidade, né? Eu saí daqui com 14 anos, o meu pároco que me batizou assumiu Santa Quitéria como única paróquia e viveu lá até ter sua Páscoa definitiva. E aí, lá onde eu estava, na paróquia de Santa Rita de Cássia, numa comunidade chamada São Benedito, né? Participando de grupos de adolescentes, depois participando de grupos jovens, e fui, não sei se a palavra certa é essa, tendo ascensão, representando o jovem da comunidade junto à paróquia, depois representando o jovem da paróquia junto à região, depois representando a região junto à diocese. Aí foi tendo esse conhecimento maior da vida comunitária, paroquial, diocesana. Mas isso ainda não era motivo de chamado, né? Eu acredito que o chamado aconteceu mais eu retornando ao Ceará. Eu saí daqui em 70, voltei em 82 e vi a carência de sacerdotes para a nossa região. E chegou o momento de eu dar uma decisão, né? Era professor, dava aula, aquela coisa e tal, e achei que devia dar uma resposta mais definitiva. E aí, quando foi no final de 83, né, quase 2 anos que eu tinha chegado, eu pedi ao meu pároco, Monsenhor Chimenez, que gostaria de fazer uma experiência no seminário. Ele me levou até Dom Valfrido, que era nosso bispo de então. Ele disse que não tinha nenhum obstáculo, de forma que eu não fiz seminário menor. Eu já ingressei no seminário maior porque eu já tinha o ensino médio, né, naquela época.
E ingressei, fiz o exame para ingressar na filosofia, fiz filosofia, teologia. E 33 anos depois está aqui, né? Ora, foram 18 anos de vida, como, digamos assim, vida de caserna comunitária, né? 6 anos de militar no Exército, 6 anos no seminário regional como seminarista, depois 6 anos no seminário como reitor. Muito tempo. 18 anos. Né? 18 anos, né? 18 Aí, anos. desses 18 anos, depois fui para a Frecheirinha, fiquei 4 anos, de Frecheirinha para o Ipu, e já faz 7 anos que eu saí do Ipu. Estou aqui. Está aqui na cidade do Mar. Qual foi, assim, padre, um momento marcante que o senhor viveu na sua trajetória como sacerdote? De tantos, né? Que foram muitos. Mas um que o senhor lembra até hoje. Não, assim, eu não posso deixar de registrar a minha origem, né? Eu sou do interior, bem do interior, nasci numa fazenda Boa Vista, que não era do meu pai era um morador, né? Depois você ir para morar na cidade, depois ir para o Rio de Janeiro, depois se ordena, vai para Roma. E em Roma tem audiência com o Papa, o Santo Padre, Bento XVI. Não, era inimaginável uma situação dessa, né? Então eu vejo com uma graça muito grande o meu contato com o Santo Padre. 15 minutos de conversa pessoal, individual, depois tive mais um momento de coletivo com os bispos do Ceará e do Piauí. Eu não posso deixar jamais de citar isso numa biografia minha. E o que foi que o senhor conversou com ele nesses 15 minutos? Bom, primeiro ele acolhe a gente muito bem, né? Me acolheu e me levou até uma mesa onde tinha um mapa mundi lá, uma espécie de um atlas, para mostrar onde ficava a Diocese de Sobral. Eu mostrei, ele convidou para sentar e me deixou muito à vontade, né? E eu disse para ele que na nossa diocese nós temos 3 catástrofes. Né? Uma, a questão da seca. E ele entendeu que era a questão meramente climática. Né? Eu disse, não, santidade, a questão é que a política aproveita-se da seca, se elaboram projetos enormes, esses projetos nunca chegam efetivamente no pequeno trabalhador. Né? E entra anos e mais anos, secas e mais secas, e o pequeno trabalhador nunca é beneficiado. A segunda é que nós temos maioria das famílias sendo constituídas sem o sacramento do matrimônio. São muitas famílias sendo constituídas, mas não são casados na igreja. Eu vejo isso também como uma catástrofe. E a terceira é que praticamente em cada família há um dependente químico. Quer seja do álcool, quer seja de diversos tipos de drogas. Mas nós estamos construindo uma fazenda da esperança. Aí ele ficou com os olhos meio ativos, porque ele tinha muito interesse, né, incentivador da Fazenda da Esperança. Aí ele disse que a capela numa Fazenda da Esperança é fundamental na conversão, no processo de conversão de um jovem. Aí eu interrompi e disse, pois santidade me dê essa capela que nós não temos não. Aí ele me disse assim, faça 4 linhas. Eu devo fazer por escrito. Né? Aí no dia seguinte, a audiência coletiva, aí eu levei um pedido por escrito para a fazenda, para uma capela São Bento, a Fazenda da Esperança. E foi interessante que os bispos, quando eu contei essa história, os bispos diziam, mas é um padre muito pidão, vai falar com o Papa, vai repetir. Outro dizia, era em setembro, e disse, até dezembro não chegar uma resposta, esqueça, não sei o que e tal. O fato é que me encontrei com ele em setembro, finalzinho de setembro,
Quando foi em junho do ano seguinte, eu recebi 30 mil dólares Para fazer a capela. para fazer a capela. E foi feito. Naquela época o dólar era R$2, né? Era baixa a cotação. Mas foi a primeira verba que veio para a Capela São Bento, que hoje é um santuário na Fazenda da Esperança, foi dada pelo Papa Bento XVI. Nosso Papa emérito, né, já falecido, né, Bento XVI. Padre, de tantas coisas que o senhor viveu, né, é claro que muitas lhe marcaram. Eu queria fazer uma brincadeira com o senhor chamada assim. Essa brincadeira eu sempre faço. Vacilinho, vacilo ou vacilão? Eu vou falar para o senhor situações, o senhor vai dizer se é um vacilinho, é uma coisa que tem para fazer, é um vacilo, é mais intermediário, ou se é um vacilão. O senhor vai falar. Vacilinho, vacilo ou vacilão? Divórcio. Eu não gosto muito dessa palavra vacilão, porque quando você fala divórcio, tem uma implicação interior, que é o matrimônio. Não estou falando de casamento civil, matrimônio. Para um matrimônio, requer conhecimento. A pessoa não deve casar-se com um mês de namoro. A pessoa deve entender que vai constituir uma família. E o matrimônio cristão, eles têm como princípio a procriação. Então já tem previsto ali a questão de um filho, de uma filha, uma família que está sendo constituída. Para isso, exige alguns requisitos, né? De princípios, são como amor, fidelidade. Tem que existir isso durante toda a vida. A partir do momento que passa a não mais ter um desses princípios, para mim, aquele sacramento se acaba. E as consequências são graves, né? Porque fica uma criança que vai se tornar adolescente, jovem, adulto, e que carrega traumas com isso, né? Então a pessoa precisa muito bem saber escolher. Deus chama para o matrimônio, mas não escolhe a pessoa. A escolha é fruto desses dois. Se esse amor não é alimentado ao longo da vida, vai acontecer que enferruja e se estraga, né? Então, a pessoa que não tem essa preparação e chega ao ponto de ter um divórcio, é um vacilão porque deixou, né, de cumprir aquilo que é próprio para a pessoa madura. Como é aquela sua historinha do começo do relacionamento? Você falava, no começo do relacionamento os bichinhos são pequenininhos, não é? É gatinho, é... Isso aí era um pastor evangélico, acho que o nome dele é Cláudio. Ele gosta muito de falar para casais, para a família, e é muito espirituoso, brincalhão. E ele falava que no namoro os bichinhos são simpáticos, pequenos, né? Bem dóceis, domésticos, meu pombinho para lá, minha pombinha para cá. E conforme a convivência vai se passando, os bichinhos vão crescendo. O cachorro, cachorra, cavalo, vaca, baleia. Os animais vão crescendo de acordo com o casamento, né? Padre, vacilinho, vacilo ou vacilão? Bater palma na missa. Aí é mais a questão de ignorância, né? Eu, durante o maior tempo da minha vida sacerdotal, nunca me preocupei com isso, né? Eu acredito que, até hoje, eu acredito que em certos momentos, mesmo na celebração eucarística, que é passível de ter uma manifestação de aplauso, né? Porque a situação lhe exige, né? Então, não vejo isso com uma normalidade. Acontece que a gente também tem que lembrar em conta que a Santa Missa ela é sempre um atualizar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se eu ficar só na morte, então não vai ter aplauso nunca, né? Eu não vou aplaudir Nosso Senhor na hora da cruz. Mas tem que lembrar que tem a ressurreição, né? E na ressurreição é muita alegria, é muita palma mesmo, né? Então, mas nós somos muito marcados pela Sexta-feira da Paixão.
De forma que hoje, quando eu vou para uma missa, em outro lugar que aplaude o Evangelho, aplaude não sei o quê, eu acho estranho, porque aqui nós já estamos tão habituados a ter uma missa serena, né? Sem isso. Eu não vou colocar nenhum desses termos aí, não. É questão, eu diria, mais cultural. Né? Padre, vacilo, vacilinho ou vacilão? Dá a oferta e pedir o troco. Tem gente que faz isso, né? Vai dar a oferta na hora da missa, mas pede o troco. Me dê 5. Bom, se for aqui no Marco, né? Lá a missa campal, que todo domingo aqui a missa é campal, né? E se acontecer isso, eu brinco com um senhor chamado aqui, como no Ipo, Flávio Mororó, tudo que não prestava. Tudo é o Flávio Mororó. Eu tenho um Flávio Mororó aqui, o Chico Monte. Aí eu digo, olha, se o Chico Monte botar um dinheiro aí dizendo que deu 50 e aí meter a mão para tirar o troco, você diga assim, o que caiu na rede é peixe. Não deixe não. Mas acontece isso, né? Acontece, né? Mas isso é a esperteza. É a esperteza do povo, né? É a esperteza do povo. Padre, vacilinho, vacilo ou vacilão? Mandar nude. O senhor sabe o que é nude? Pedir fotos indecentes. Você mandar fotos indecentes pelas redes sociais, que é o que acontece muito. Olha, essa situação de abertura nesses meios de comunicação, a gente tem que entender que é uma novidade. Para vocês não são, vocês jovens já nasceram com esse ambiente, mas 20 anos atrás, 30, tínhamos isso, né? Então tem muitas pessoas que não sabem ainda como lidar com essa situação. E acontece em todas as camadas sociais e acontece também em todas as idades. O que está por trás disso é uma perversidade, né? Uma pressão muito grande das pessoas, porque quando acontece de um adolescente se expor, e o pessoal não tem nenhum pudor nessas coisas, né? Não tem privacidade, depois espalha isso para os outros, tem acontecido até suicídio, né? Adolescentes se suicidam. Então você veja até que ponto nós estamos vivendo na moral, onde se exige muito o pudor, né, no corpo da pessoa. Infelizmente, repito, nós não sabemos utilizar. Acha que a internet é um campo que não tem lei, que pode-se fazer o que quiser, mas nós vamos chegar a um tempo em que vai acontecer de haver um ensinamento, um acompanhamento melhor. De certa forma, eu atribuo muito isso à falta de acompanhamento dos pais. Né? Nossos pais, eles sempre nos dão conselhos muito práticos para a nossa vida. E um dos conselhos que eles nos dão é que a gente deve evitar as más companhias. E hoje, os filhos, já a partir da puberdade, adolescentes, os pais não conseguem mais acompanhá-los. Pensa que más companhias só são aqueles que estão andando por aí. Não, está no bolso, seu celular, no quarto. Então ninguém sabe com quem estão conversando, o que eles estão vendo. Por isso, há uma necessidade de ser bem esclarecido e de acompanhar. Hoje, os próprios celulares, a internet, tem bloqueios, né, que você pode fazer isso, bloquear essas coisas. Tem mais cuidado, né? Então eu acredito que é uma maldade muito grande expor nossos adolescentes e crianças a essa situação. É uma antecipação daquilo que nem sequer deveria ser visto, mas se pudesse ser, é lá no mundo dos adultos, e não antecipar isso, né, quebrando de cheio a inocência das crianças. Muito bem. Padre, agora eu queria brincar com o senhor de brincadeira. Eu não sei se o senhor já usou chapéu. Já usou chapéu? Já? Aí eu quero saber se o senhor tira ou não tira o chapéu para algumas pessoas que nós trouxemos aqui. Eu sei que o senhor preferia brincar da brincadeira do Pix, né? Faz ou não faz o Pix? Mas vamos fazer a brincadeira do chapéu. Ali tem 10 números na tela.
O senhor escolhe um, se o senhor tirar, tira, senão Vamos não tira. começar pelos pares. 2. Número 2, abre o número 2. Chapéu número 2 para o Padre Donato. Papa Francisco. O senhor tira ou não tira o chapéu para o Papa Francisco? O Papa Francisco foi a maior surpresa que nós tivemos nessas, não vou dizer 2 décadas, mas quase 2 décadas. Né? O Santo Padre Bento XVI era de uma inteligência, né, intelectual, né, fantástico, um homem que falava não sei quantos idiomas, mas nunca teve a penetração que esse homem teve. Foi uma grande surpresa. Né? Em pouco tempo de governo, ele tornou-se já o líder mundial. E assumiu isso com aquele sorriso, Um carisma, aquele né? carisma dele, com a simplicidade dele, e ao mesmo tempo com determinação. Né? E ele ainda vai nos surpreender. Eu estou ainda muito ansioso que chegue o 25, quando nós estivermos vivendo as novidades, né, desse concílio que ele está convocando aí, né, caminhada sinodal, né, um sínodo, né, que deve trazer com certeza muitas novidades, Então, Você tira o chapéu para ele? tira o chapéu, né, demais para o Papa Francisco. Tá, chapéu tirado para o Papa Francisco. Escolhe outro número. Vamos lá, 4. Né? 4. Vamos começar com isso. Número 4. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Hoje ele está aí no seu 3º mandato como presidente da República. E aí, o senhor tirar o chapéu não quer dizer que ele é eleitor do, né? Porque o pessoal entende errado às vezes. Mas o senhor tira ou não tira o chapéu para o presidente Lula? É bom que a gente conte uma história, né? Você não era nem nascido. Eu conheci o Lula, ele nunca nem tinha essa pretensão de um dia ele ser candidato, nem a deputado, em 1979. Ele era um torneiro mecânico, dando palestras para os sindicatos, como sindicalista que ele era. Veio a Nova Iguaçu e eu fui vê-lo. Não cheguei a cumprimentá-lo, porque ele estava lá na mesa, lá em cima e tal, mas para você ver que eu o conheço já há longas datas. Você pegar a história desse nordestino, né? Ver a trajetória deste homem, né? Não tem um tempo de tirar o chapéu para ele. Tem que tirar. Se ele está bem assessorado, se ele tem sua ideologia com certeza e tudo, mas isso não vem de modo algum a desmerecer o senso de nordestino que nós temos na pessoa do Lula, que para mim, né, desempenha um governo muito bom, principalmente diante do que passou. Tiro o chapéu para o Lula com certeza. Chapéu tirado para o presidente Lula. Próximo chapéu, número 6, ali nos pares, é? Chapéu de número 6. Chapéu de número 6, Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, ele é um sacerdote ativista social, né, que é reconhecido pelo seu engajamento nas questões relacionadas aos direitos humanos e à inclusão e também nas pautas sociais. O senhor tira ou não tira o chapéu para o Padre Júlio Lancelotti? Padre Júlio, ele é um trabalho muito bonito na Arquidiocese de São Paulo, principalmente com os moradores de rua. Não é fácil. Queria que alguém se situasse, né, se desfizesse de tudo que é e passasse 1 hora ao lado de um morador de rua. Como é difícil, principalmente para um evangelizador, levar uma mensagem para um morador de rua. E o Padre Júlio é esse homem que leva o evangelho na prática para esses homens, mulheres, né, jovens, muitos deles totalmente já entregues à droga e tudo mais, e ele se entrega totalmente a essas pessoas, querendo dar outra coisa senão dignidade.
não é compreendido, né? Tem muitos setores da própria igreja que não gostam do papel social que ele desempenha, mas eu tenho certeza que Nosso Senhor, passando pelas ruas de São Paulo, faria a mesma coisa que ele faz. Então o senhor tira o chapéu para ele. Tira o chapéu. Chapéu tirado para Padre Júlio Lancelotti. Seguindo os números pares, agora é número 8. Número 8, Padre Fábio de Melo. Olha aí, o Padre Fábio, quando ele começou a carreira dele, foi na ascensão da Canção Nova dos meios de comunicação católicos. Padre Fábio de Melo, um padre cantor, um padre bonito, não que os padres sejam feios, né? Mas é um padre bonito, né? Que usa aquelas calças apertadas. O que é que o senhor acha do Padre Fábio de Melo? Eu tiro o chapéu para ele. Olha, nós temos padres de todas as condições sociais. E é muito interessante que a gente tenha padres que se volte para lugares que nós não temos condições. Eu não tenho condições, por exemplo, nem habilidade de fazer o que o Padre Fábio de Melo faz. Eu não fui preparado para isso. Lidar com a mídia, ser cantor, embora que eu acho que eles são poucas músicas que prestem para a voz dele. Ele canta muito, mas nem todas as músicas se adaptam. Eu sou discípulo do Padre Zezinho. Conheci o Padre Zezinho, primeira vez, em 1972. 2 anos depois que deu o E fiquei de 72 a 80, indo no segundo sábado, no segundo domingo de julho, a Aparecida do Norte, quando ele realizava o Encontro Nacional de Jovens na Casa de Maria. Então o Padre Zezinho era o nosso mestre, ele foi o grande mentor de unir a juventude, da formação. Para vocês terem uma ideia, o Padre Zezinho praticamente todo ano lançava um livro para a juventude. E em cima da experiência que ele tinha com o seu grupo de jovens, mas também com o que ele escutava e participava a nível de Brasil. Nós chegávamos em Aparecida do Norte, naquela época não tinha o que tem hoje, em frente à Basílica, tudo chão batido, hoje é asfalto e tudo mais. Quando dava 4 da manhã, a gente saía dos ônibus com violões, pandeiros e saía em direção ao estádio, um campo de futebol que tinha perto do Rio, lá em... Como é o nome do lugar? Aquele Guaratinguetá, não sei mesmo o nome do livro, não. No Rio. E lá a gente entrava no estádio, aquele campo. E ao entrar, a gente recebia um número. E dentro do campo tinha uma estaca com os números. Aí eu olhava, este aqui. A gente ia lá para aquela estaca. Quando chegava lá, estavam vários jovens, cada um de um estado diferente. E ali ficava em torno de uns 10 a 15 jovens ali. E ele lá no palco, dando palestra, aí era ele, o Neymar de Barros, era uma turma boa na época, né? E depois lançava perguntas. E entre nós tinha um coordenador, que era escolhido por a gente mesmo, e escrevia, secretariava, dava resposta para aquela pergunta que ele tinha feito. E era interessante que um ano depois, muitos daqueles assuntos, aqueles temas que ele tinha desenvolvido, as nossas respostas estavam lá naquele livro. Qual é a música do Padre Zezinho que mais marcou sua vida? De tantas. Nova geração. Eu venho do sul e do norte, a gente saía daquela, da Aparecida, da em frente à Basílica, até lá cantando essa música. Então, o Padre Fábio de Melo, ele tem esse dom de entrar na mídia, né, de ser bem conhecido. Ele não abre mão de princípios cristãos, né? Mas você acha certo, por exemplo, hoje ele faz parte de um quadro do programa do Luciano Huck, que é um quadro para você descobrir quem está mentindo. Por exemplo, não pega mal para um padre participar de um quadro desse que compactou com a mentira? Não sei, filho, eu nunca assisti. Não sei. Eu só sei que eu prefiro ele estar lá dando um testemunho de cristão do que não. Do que não. Então você tira o chapéu pro Padre Fábio. Tiro. Chapéu tirado pro Padre Fábio
Padre Fábio de Melo. Então, chapéu de número 10 para fechar os números pares. Seleção brasileira. Eu sei que o senhor é um amante de futebol. O senhor tira ou não tira o chapéu para a seleção brasileira? 58, 62, 70 tiros a vida toda. E para atual? Tá tão ruim assim? Tá demais. Se o senhor fosse montar seu time, quem é que você levaria? Olha, a princípio, eu não levo muito a sério os nossos jogadores que moram em outros países. A impressão que dá é mercenário. Estão ali por dinheiro. Então, eu investiria mais no futebol local, no Brasil e tal. Porque, veja, você vai na seleção de 70, quem era que jogava fora no Brasil? Gerson, Rivelino, Jairzinho, Pelé, Tostão, Everaldo. Quem é que jogava? A partir do momento que esse pessoal foi, só de 2002, me parece, né? É que conseguiu algum título. O título, né? Foi. O Penta. Estamos tentando o Hexa, né? É. De lá para cá... Ladeira abaixo. Então o senhor não tira o chapéu para a seleção? Eles tentam, né? Eu, na última Copa, fiquei com pena, né? Contra a Croácia, todo mundo atacando a Croácia, estando ganhando. Aí eu lembrava de uma cena do Neymar dizer, para que vocês estão atacando? Para quê? Fica lá. Não ficaram. Aí vai, empata e perde nos pênaltis. Tinha uma boa oportunidade, mas mesmo aquela seleção não tinha como competir com França, com Argentina, não. O senhor acha que o Hexa vem? Um dia vai ver. Um dia vai chegar, né? Então o senhor não tira o chapéu para a seleção brasileira. Bom, agora sobrou os números ímpares. O senhor quer começar com qual? Comecei mesmo. É? Então, chapéu de número 1. Monsenhor Moraes. Quero ver se o senhor vai tirar o chapéu ou não vai tirar. Monsenhor Moraes foi um dos grandes homens da história da cidade do Ipu, da nossa região toda. O senhor conviveu com ele, teve esse prazer de conviver muitos anos com o Monsenhor Moraes. O senhor tira ou não tira o chapéu para ele? O Monsenhor Moraes, para mim, ele foi um exemplo de sacerdócio. Você imagina ele chegar no Ipu, lá naquela década que ele chegou. Ele pegou a doutrina ao pé da letra. Ele uniu a paróquia toda, muitas vezes no grito, respeito. Monsenhor Moraes viveu esses anos todos e morreu bem pobre. Tinha 2 casinhas ali no Ipu. Não tinha como manter uma pessoa para cuidar da saúde dele. Teve que ir para a Santa Casa nos últimos dias porque não tinha um cuidador. Eu tiro demais o chapéu para o Monsenhor. É um dos homens que eu tenho saudade do Ipu, do Monsenhor Moraes. O senhor conviveu quantos anos com ele? 8 anos. 8 anos? Como é que foi a transição do Monsenhor Moraes, que estava no Ipu, para a sua chegada no Ipu? O Monsenhor Moraes já devia ter deixado a paróquia 15 anos antes da minha chegada. Mas Dom Valfrido, ele não era muito de tirar os padres da paróquia. Aí chegou Dom Aldo e chegou a hora de tirar. O Monsenhor estava com 90 anos. E aí eu era vigário geral e ele me perguntou numa reunião se eu aceitaria o Ipu. Eu disse que sim, desde que ele cumprisse o papel que o bispo tem que fazer, de ir pessoalmente ao padre, pedir à paróquia por escrito e dizer quem vai substituir. Então Aldo fez isto, e Monsenhor Moraes me acolheu muito bem, muito bem. E o pessoal tem o Monsenhor como uma figura de alguém que brigava demais, que era muito ranzinho. Não, o Monsenhor era exigente, né? E muitas vezes até intransigente, mas era um homem de um coração muito bom. Nós nunca discutimos, nunca. Nós nos respeitávamos muito. E olha que eu brincava muitas vezes com ele, brincadeiras pesadas, e ele aceitava tranquilo. Sentia às vezes até falta, né?
Eu aprendi isso com o meu vigário, um padre Ximenes. O padre Ximenes fazia cada carta, onde nas cartas botava ele em situação vexatosa com o Raimundo Lapinha, com o Monsenhor Antonino, inventava cada coisa naquelas cartas e tudo. E ele não se zangava não, achava era fazia pedir mais, manda mais daquelas cartas, né? Muito bom, muito bom. Então o Ipu, parabéns de ter ficado com o Monsenhor durante muitos anos. Ele imprimiu um certo ritmo, né, doutrinário, litúrgico e tal, que não tive dificuldade nenhuma, né? As capelas estavam todas montadas, cada capela tinha seus equipamentos, suas alfaias, né? O povo lotava as capelas, como lotava a matriz, as festas. Então, o Monsenhor desempenhou um papel como ninguém ali, ninguém. Uma história que o senhor viveu com o Monsenhor assim, engraçada, marcante, que o senhor possa contar pra gente. Que o senhor foi o que mais conviveu com ele. Eu, por exemplo, nunca cheguei a servir com o Monsenhor Moraes, só lembro do dia da morte dele. Dom Jacinto estava lá em casa e aconteceu que o núncio veio para Sobral, não sei por ocasião de Dom Adeli, não lembro mais. Aí eu dizia para Dom Jacinto, olhe, Dom Jacinto, o Monsenhor teve experiência com o núncio, e em 1956 Dom José trouxe o núncio para Sobral e botou os padres em fila indiana para cumprimentar o núncio. Quando chegou a vez dele, o núncio perguntou, meu filho, como é que vai o rebanho? Aí ele disse assim, Eminência, no ano passado eu andou morrendo umas vaquinhas. Aí ele disse, Dom Jacinto, o que esse padre fala não se escreve. Ele era brincalhão, então. Era bom, ele aceitava. Eu dizia essas coisas, inventava essas coisas para ele. Ele se zangava, achava era bom, me dava muito bem com ele. Então foi um homem que marcou. Como foi o senhor lidar com a morte dele? Porque o senhor já era pároco quando teve que fazer a missa. Eu tenho não vou dizer um trauma, mas nunca esqueço quando ele estava saindo para a Santa Casa, que ele me pegou nas duas mãos no meu braço, me pedindo para não deixar ele sair de casa, queria morrer em casa. Ele já saiu sabendo que não voltava, né? Mas eu digo o seguinte, eu não tive a audácia de passar por cima do sobrinho dele, que é médico, né? E não deixar ele sair. Eu não tinha também esse direito de segurá-lo, porque não é da minha área a questão da saúde. E aconteceu de ele passar poucos dias na Santa Casa e falecer. Aconteceu também que, para você ver como são as coisas, ele tinha uma atenção muito grande a gente. Quando eu cheguei lá, ele me dizia que queria ser sepultado na matriz. E andava andando com os braços para baixo. Eu dizia, Monsenhor, vamos na Santa Casa fazer um check-up, uns exames. Quem sabe o padre do Ipu não deixa você ser celebrado na matriz, né? Ser sepultado na matriz. E ele aceitou. Foi para a Santa Casa, fez todo tipo de exame, todo. E viveu 8 anos assim, né? Só que quando estava próximo à morte dele, ele me chamou e disse, olha, eu não quero ser sepultado no Ipu, eu quero ser sepultado junto a meus pais. Crateús. Ele nunca perdeu a lucidez. Foi lúcido até o último momento. Celebrava até o último momento. Toda a vida foi lúcido. Uma forma dele dizer que era lúcido era aquela expressão. Mas, senhor, como é que você está? Com os pés no chão e a cabeça no lugar. Então, chapéu mais do que tirado para Monsenhor Moraes. Moraes. Um grande homem de Deus. Muito bem. Chapéu de número 3, abre pra gente. Esse aí é para lhe colocar na berlinda, né? Dom Vasconcelos, nosso bispo diocesano, bispo da Diocese de Sobral. O senhor tira ou o senhor não tira o chapéu? Olha lá. Dom Vasconcelos chegou na Diocese de Sobral numa época difícil, né? Difícil da seguinte maneira, nós tivemos
Dom Valfrido, passou vários anos, né? Só perdeu para Dom José. Né? Aí começou bispo, passando pouco tempo. Dom Aldo, pouco tempo, 4 anos. Dom Adeli, pouco tempo, 4 anos. Dom Fernando, 4 anos. Dom Adeli, 4 anos. Quer dizer, não deu para o bispo realizar muitas coisas na história. E Dom Vasconcelos chegou nessa situação. Veio como administrador apostólico, né? E demonstrou muita seriedade no seu governo. Ele botando pingo nos is. Né? E continua botando até hoje. Né? Promoveu, de acordo com o direito, transferência da gente. E aqui eu me coloco na situação, né, porque ele transferiu o bocado e me deixou lá no Ipu. Aí os padres diziam para ele: o senhor está mexendo só com os peixes pequenos, mexa com os grandes também. Aí acontece. Eu, naturalmente, achava que eu era um dos grandes, né? E eu, sinceramente, eu também não esperava que ele fosse mexer comigo, não. O senhor não esperava sair do Ipu? Não. Por que o pessoal do Ipu fez resistência? Porque no Ipu nunca houve transferência nos últimos 100 anos. Né? Verdade. E o Monsenhor Gonçalo assumiu em 1916, me parece, até 40 e pouco, não lembro mais as datas, e morreu lá. O Monsenhor assumiu em 40 e pouco, até morrer. Então, de 1916 a 2017, nunca houve uma transferência. Então, quando o Dom Vasconcelos me transfere para cá, muita gente do Ipu achou que era uma punição. Né? E é um direito que o bispo tem, está dentro do direito canônico. Né? Mas você queria sair do Ipu? Não esperava mais, né, meu filho? Eu já estava com... Você pensou que ia morrer no Ipu igual o Monsenhor? Estava 60 anos. Né? Então, eu imaginava o seguinte: olha, 60 anos, o bispo vai me transferir nessa idade. Ela estava com 17 anos no Ipu. Aí aconteceu. Uma vez que ele me pediu a paróquia, eu falei: não, é sua, não tem nada não. O senhor não colocou resistência? Não boto nem com maneira. Eu nunca digo não para o meu bispo. Nunca? Agora, eu estou dizendo para ele da seguinte forma: quando eu sair do marco, eu não quero mais paróquia, eu embora para outra situação. Ligado paroquial, um cargo aqui na cura, eu não quero mais paróquia. Porque eu vou entrar para os 67, né? Eu sei que isso não é desculpa, né? Porque a compulsória, né, nos pega com 75. Mas a trajetória fala... Mas eu sei das minhas limitações, né? Mas Dom Vasconcelos, sendo um grande bispo, né, o senhor tira o chapéu para ele? Claro, Fernando. Mais do que tirar o chapéu para Dom Vasconcelos. Tem mais algum número? Mais algum chapéu? Chapéu de número 5. Mais um Monsenhor na sua vida, né? Monsenhor Valdir. Ele que foi um grande homem aqui da cidade do Marco, religioso, educador, né? Foi pároco aqui da cidade. E ele teve um legado tão marcante que ele está passando por um processo de beatificação. Monsenhor Valdir. Quando eu cheguei aqui no dia 23 de fevereiro de 17, na minha missa de posse, eu dizia que aqui viveu um santo. Porque eu conheci Monsenhor, né? A gente se encontrou, eu era seminarista, ninguém convivia muito aqui, mas nas assembleias diocesanas. Mas depois de ordenado, fui reitor do seminário. Ele me mandava muitos seminaristas daqui. Eu devo ter aqui no Marco cerca de uns 10 homens, hoje casados, né, que foram meus seminaristas. Então nós tivemos uma boa convivência. Eu lembro que uma vez no seminário a situação financeira não estava nada boa e eu fui ao ecônomo, que era o Padre Guiberto, que também foi pároco daqui antes do Monsenhor Valdir. Aí disse: Monsenhor, Padre Guiberto, me ajude, o seminário está numa situação tão difícil. Aí disse: eu tenho um crucifixo, todo de ouro, desse tamanho.
eu ganhei, me deram para as vocações. Faça o que você quiser com ele. Aí eu fiz um bingo pela Loteria Federal, mandei cautelas para todas as paróquias e aconteceu que quem ganhou foi aqui, uma senhora chamada Rita, aqui no Marco. Aí eu ligo para o Monsenhor e digo, domingo eu vou para ir para o Marco, celebrar com o senhor e entregar o crucifixo. Foi aí Dona Rita que ganhou. Convide ela. Ele disse, não precisa convidar não, que ela é de missa diária. Aí bom, vim. Ele sempre, quando eu vim, ele pedia para me confessar a mãe dele, Dona Elúcia. Depois nós saímos para a igreja. Quando chego na metade do caminho, ele diz, você vai presidir, eu vou tocar órgão, faz muito tempo que eu não toco o meu coral. Tá certo. Foi tocar o Foi órgão. tocar órgão, né, no coral. Aí eu presidi a missa e tal, entreguei, no momento de ação de graça, o crucifixo para Dona Rita. Ela mal olhou, pegou ali e disse, Monsenhor, está aqui, para o senhor empregar no santuário. Naquela época não era santuário, era capela do Coração de Jesus. Aí você imagina, né, o desprendimento dessa senhora, e ao mesmo tempo como ajudava nas coisas da igreja, né? E o Monsenhor é essa pessoa que tinha uma facilidade de lidar com todos os padres. E aqui chegando, né, eu perguntei a algumas pessoas, dentro do conselho paroquial, se a gente não poderia pedir a Dom Vasconcelos, né, que abrisse um processo para a sua beatificação. Pediam nada consta, a Santa Sé. Aí o pessoal apoiou essa iniciativa e nós fizemos um ofício, fomos na Santa e Dom Vasconcelos não colocou nenhum obstáculo, né? Pelo contrário, foi dado depoimentos já a favor do Sr. Valdir. Mandamos para a Santa Sé. Pouco tempo aconteceu uma coisa interessante. Digamos assim, o postulador da causa, que é o Dr. Paulo Vilota, ele leva os processos para o cardeal. Aqui é o cardeal. Quando ele chega em casa, viu que o processo do Monsenhor Valdir não ficou o último. Ele corre, volta com o processo e conclusão. Em vez de ficar lá embaixo, ficou lá em cima. Passou a ser o primeiro. E pouco tempo depois já veio a resposta da Nunciatura, da Causa dos Santos, dizendo que aceitou, não tem nada contra, nada obsta, que ele seja aberto o processo para a sua beatificação. Aí nós estávamos em plena pandemia, né? Dom Vasconcelos liga e diz, pode tocar o sino, que aconteceu isso. Para mim foi uma emoção muito grande que as lágrimas desceram, né? O sino tocando e as lágrimas descendo. E aqui você pode vir toda missa, não tem uma intenção pedindo a beatificação dele, mas agradecendo graças alcançadas. Ele morreu com fama de santidade. É a melhor fama que a pessoa pode ter, né? Morrer com fama de santidade. Então, Monsenhor Valdir, o senhor espera ver ele santo? Eu espero receber o processo da Casa dos Santos, dizendo que recebeu a nossa parte, que é a fase diocesana. Mas achar que eu vou ter os anos de vida a ponto de ver o processo concluído, não, né? Tem muitos santos. Então, não é só a igreja no Brasil, mas a igreja no mundo todo. Quantos processos estão lá em Roma? Verdade. Graças a Deus. Mas talvez Deus lhe conceda essa graça, né? Então, Monsenhor tira o chapéu para o Monsenhor Valdir. Bom, temos 2 chapéus ainda, né? Chapéu número 7 e número 9. Número 7, vamos lá, números ímpares. João de Deus. João de Deus, ele é conhecido pelas práticas de cura espiritual e de mediunidade. Em 2018, ele
foi alegado, né, foi acusado de abuso sexual, que resultou na sua prisão e na sua condenação. O senhor tira o chapéu pro João de Deus? Não conheço essa... Eu não sei como é que eles conseguiam fazer aquelas curas, não sei. Também nunca procurei saber. Mas eu acho que tem muito embuste ali, aquela coisa por trás disso, né? Muito engodo, muita coisa. Porque se fosse verdade, não tinha desaparecido isso. Ela estava enfervescendo ainda de coisa. Não tiro. Eu tenho um vídeo na internet, Pato, que fala assim, que não tem como a gente dar jeito no Brasil. Por quê? Fizeram o concurso de... O homem mais bonito, quem ganhou foi a Tami, que é uma mulher. Fizeram o concurso de mulher mais bonita, quem ganhou foi o Pablo Vittar, que é homem, né? E o João de Deus é do capeta. Então não tem como ajeitar um país desse, né? Então não tira chapéu para o João de Deus. Último chapéu, de número 9. Será que tira ou não tira? Dr. Tomás Correia. Ele foi um médico da cidade do Ipu, que teve uma grande atuação na cidade do Ipu, na região e também na sua vida, né? Foi. Eu cheguei no Ipu e descobri que Dr. Tomás nasceu no mesmo dia do papai, 3 de maio. O papai de 3 de maio de 14 morreu 3 de maio de 81. Aí, e ele é casado com uma prima da mamãe, Dona Margarida. Dona Margarida. Aí eu disse que eles iam ser meus pais lá no Ipu. Eu os adotei como pais. E o exemplo de vida deste homem, de missa diária, né? Não fazer distinção com as pessoas, sai de casa depois do café, quando vai almoçar 3 horas da tarde, né? Sentado naquele consultório lá, faz o dever um prazer, sem falar que tem uma teologia afinada, fazia sermões, discursos, né, bem dentro da doutrina cristã, um excelente marido, um bom pai, né, um católico fervoroso. Eu não teria problema nenhum de um dia, se Deus me desse a coragem e a graça de entrar no processo para a beatificação dele. Ele fez milagre em vida. Você olha a vida deste homem. O tempo que ele chegou no Ipu, as vidas que esse homem salvou, principalmente de crianças, né? Mais de 3.000 partos. É um exemplo fantástico. É um patrimônio imaterial do Ipu e deve ser preservado. Então o senhor tira o chapéu para o Dr. Tomás? Tiro. Mais do que tirado, né?